Bom dia, buscadores. Continuando os comentários, então, sobre a obra-chave para a Teosofia, da senhora Helena Petrovna Blavatsky, editora teosófica. Finalizando os comentários sobre o capítulo 6. O último trecho, então, fala sobre os ensinamentos gregos e a relação com a teosofia. Começa na página 92 e termina na página 95. Nesse trecho, há um questionamento de o próprio termo, né, teosofia, vir dos neoplatônicos, e a literatura teosófica citar muito, fazer muita referência aos ensinamentos gregos. Então é questionado sobre por que os estudiosos da filosofia grega não chegam a essas mesmas conclusões que os teósofos sobre os ensinamentos. Ah, o que é respondido, né, que o problema é a maneira como se interpreta os ensinamentos gregos. A gente sabe que muitos estudiosos da filosofia grega dizem que a filosofia acadêmica não passa de uma nota de rodapé da obra de Platão. Por quê? Porque considera somente algumas passagens, levando a sério, né, algumas passagens da obra de Platão, enquanto outras parece que ignora completamente. Parece que era o caso na época do século XIX e não me parece que tenha mudado tanto nesse sentido. Eu, quando estudo, né, Platão e esses outros autores, também os pré-socráticos, me parece realmente que a academia ela ignora muita coisa, né? A literatura teosófica, por exemplo, fala sobre Atlântida e essas civilizações antigas, sendo que o relato mais antigo que nós temos sobre esse assunto vem justamente de Platão, né, que falou do fundamento da última ilha de Atlântida há 10 mil anos antes do tempo dele, ou seja, mais ou menos 12 mil anos atrás, que vai de encontro que a literatura teosófica descreve. Mas esse é só um exemplo, né? Platão acreditava no mundo das ideias, acreditava, né, que nós trazíamos uma certa recordação desses mundos superiores, quando vivíamos nesses mundos superiores, e, e chegamos aqui, a gente é como se sofrêssemos de uma certa amnésia, mas sobrevive um tipo de quase recordar, né, que ele chamava de remanescência. É só para citar alguns exemplos, então, do quanto a literatura teosófica, se bem entendida, vai de acordo com a filosofia grega, se também bem entendida e estudada a fundo, né? Não só de maneira superficial, considerando algumas ideias e ignorando outras ideias dos antigos filósofos gregos, né? Basta lembrar que muitas das práticas e hábitos das antigas escolas gregas, ela se assemelha muito, né, por exemplo, a escola esotérica da própria sociedade teosófica, né? Então, se a gente pega a escola pitagórica, era obrigatoriamente os membros, né, eram obrigados a seguirem a prática do vegetarianismo. O mesmo acontece na escola esotérica da sociedade teosófica. Então, são algumas semelhanças que a gente encontra, nos demonstrando que esses antigos filósofos gregos certamente também tiveram acesso, né, às escolas de mistério da sua época. É, nesse trecho também é comentado, né, então, que os gregos falavam da divisão do ser humano em três, e que a literatura teosófica, então, ela divide em 7 princípios. Então, ela vai desmembrando mais esses princípios. Embora me parece, né, que essas questões são um pouco interpretação mesmo. Por exemplo, nos primórdios da sociedade teosófica, o grande Brahmani, o Subbarao, né, que era um dos grandes teósofos lá dos primeiros tempos, ele também não aceitava essa divisão septenária. Ele dividia, se não me engano, em 5 princípios do ser humano, né? Por quê? Porque alguns princípios eles atuam em conjunto. Realmente me parece que essa divisão septenária é a mais didaticamente, a mais coerente, né, e a que mais nos ajuda a entender os princípios do ser humano de maneira mais detalhada. Mas isso não significa que a divisão em 3 princípios dos gregos estivesse incorreta. Mas de qualquer maneira,
os gregos também acreditavam que o ser humano era mais do que só um corpo físico, né? Que é o conceito da ciência acadêmica, era da ciência acadêmica no século XIX e continua sendo, né, o que está em vogue. É interessante, então, que é descrito aqui de maneira um pouco alegórica essa questão dos três princípios na filosofia grega. Então, que a terra nos deu o corpo, a lua a alma e o sol o entendimento para a geração do homem. Lembrando que na literatura teosófica a gente estuda que o sol seria a fonte de toda a consciência, né, de toda a humanidade. Então o sol teria nos dado a consciência, a lua a alma, né, ou o nosso lado emocional, né, enquanto o sol nos dá a razão, e a terra nos dá o corpo, nos dá a forma, nos dá o molde, né, é o barro do qual, né, Deus sopra a alma. Então, fazendo uma alegoria, né, aos criadores, né, da espécie humana, que não seria, né, o Deus absoluto, mas seria algo que nós poderíamos chamar de deuses. Nesse trecho também é falado também um pouco dos estados pós-mortem, né? Então diz aqui que quando morremos, nós ficamos por um tempo, que o homem, né, tem 7 princípios, e quando nós morremos no corpo físico, ficamos com 5, né, porque perdemos o corpo físico e o corpo prânico. Alguns autores teosóficos chamam de duplo etérico. E depois perdemos também o corpo astral e mental inferior, ou corpo astral e duplo etérico, conforme a Blavatsky descreve, e entramos, né, no estado de Devachan, onde ficamos somente com a tríade superior, somente os 3 princípios superiores, né, Atma, Buddhi, Manas. Então, se nós formos ver, né, há realmente 3 estágios de onde a consciência habita. Então nós temos esse estado físico, logo após a morte temos o Kama Loka, como é descrito aqui, né? Aqui é descrito como um terreno intermediário entre a Terra e a Lua, e isso seria um estado intermediário, poderia ser feita uma analogia com o purgatório na literatura cristã. Então, esse estado, o tempo que a gente fica nele varia de pessoa para pessoa, conforme seu estado evolutivo e o tempo que ela demora para se desapegar. E depois, né, nós nos morreríamos, né, nesse estado e entraríamos no estado chamado de Devachan, ou, como descreve aqui no finalzinho desse trecho, a terra dos deuses. Lembrando que Deva é aquilo que provavelmente é a origem da palavra Deus, deuses, né? Vem de Deva. Os anjos, né, seriam a analogia, na mitologia cristã, os anjos seriam aquilo que os indianos, o mais próximo daquilo que os indianos chamam de Deva, né? Me parece que também é possível ser feita analogia com o que os africanos chamam de orixá, enfim, mas aí são deduções e interpretações minhas. Ah, e essa questão dos devas, a Blavatsky e os mestres nas cartas dão uma interpretação que também parece um pouco diferente do que teósofos que vieram posteriormente a eles aplicaram, né? Muitos teósofos posteriormente a eles classificaram os devas como seres separados da evolução humana, né? Uma evolução paralela. E me parece que o termo deva, no contexto da Blavatsky e dos mestres nas cartas, para o Sinit principalmente, que deva seja um estado de consciência, ou seja quando nós não estamos com o quaternário inferior. Então seria um estado, né? Estado de deva. Eu encontrei algumas relações com isso também na obra A Voz do Silêncio, também é usada essa terminologia deva para um estado de consciência e não um tipo de ser diferente. É claro que existem aqueles seres, como os próprios mestres descrevem nas cartas, categorias de devas, né? Temos os Rupa Devas, Arupa Devas, então devas com forma, devas sem forma, que podem entrar em contato com o ser humano e têm domínio sobre a natureza. Então, me parece que alguns seres permanecem nesse estado de deva conscientemente e agindo e interagindo com
eventualmente com os mortais, né, através de processos de teurgia, né, e ritualísticas religiosas e outras. Talvez seja essa categoria de ser que é chamado de devas pelos teósofos posteriores, né, e não simplesmente o ser que desencarnou e entrou naquele estado do paraíso. Né? O Devachan seria o que os cristãos chamam de paraíso, enquanto que o Kama Loka seria o que os cristãos chamam de purgatório. Ao menos é assim que eu interpreto. Eu acho que é uma interpretação válida para a gente, para facilitar, né, o entendimento, tornando isso mais didático. Então me parece que as pessoas comuns, né, nós, réis mortais, entramos nesse estado de Deva, no Devakan, mas de maneira mais inconsciente, porque a gente entra num sonho, né? O nosso paraíso lá é um sonho com tudo aquilo que nós gostaríamos de viver, né? A gente constrói aqui na vida o nosso Devakan, né? É só começar a gravar áudio que os galos ficam agitados aqui. Eu não sei o que acontece, é um fenômeno que acontece aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de comentar alguma coisa. Acho que seria mais ou menos isso. Esse é um trecho curto, né? São só 3 páginas aqui. E com isso, nós conseguimos finalizar então os comentários sobre o capítulo 6. Em breve iniciaremos então o capítulo 7, que descreve aí sim mais detalhadamente os vários estados pós-mortem. Fraterno abraço a todos e até a próxima.